Olá, na aula de hoje vamos abordar ciclo reprodutivo, fazendo uma introdução à fisiologia da reprodução na fêmea. Vale ressaltar que o nosso foco é trazer uma base para avançarmos na disciplina de embriologia. Em disciplinas específicas, vocês poderão aprofundar no tema da aula de hoje. Nas aulas passadas, nós estudamos o desenvolvimento de folículos ovarianos até o momento da ovocitação e posterior formação de corpo lúteo. Foi visto que a cada onda de crescimento folicular, temos folículos primordiais que se desenvolvem passando a folículos em crescimento e, eventualmente, se aquela for a onda viável, teremos a formação de um ou mais folículos ovulatórios. Agora a pergunta é o seguinte: o que faz com que esses folículos se desenvolvam até a ovocitação? E também, por que esse fenômeno vai acontecer de forma eficiente apenas após a puberdade? É isso que nós vamos ver agora. Aqui nós temos uma representação do eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Para o pleno funcionamento das gônadas, tanto na fêmea quanto no macho, é necessário uma maturação desse eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal para que a gametogênese aconteça de forma plena. O que é o hipotálamo? O hipotálamo é constituído por tecido nervoso e está localizado na base do crânio, na base do encéfalo. E reparem que ele está intimamente associado a um prolongamento, a uma projeção que corresponde à glândula hipófise. Nós podemos dizer que na puberdade haverá o estabelecimento de uma maturação deste eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Como assim? O hipotálamo, a partir de neurônios hipotalâmicos, terá a condição de produzir fatores que estimularão a hipófise. Mais precisamente, neurônios hipotalâmicos vão produzir um hormônio chamado GnRH. Esta sigla vem do inglês de hormônio liberador de gonadotrofinas. A liberação de GnRH no eixo porta-hipofisário fará com que este hormônio estimule células da hipófise a secretar as gonadotrofinas. Então, olha só, hormônio liberador de gonadotrofinas. Quais são essas gonadotrofinas? O LH e o FSH. Como que esses hormônios chegam lá da base do crânio até a gônada? Via circulação sanguínea. E qual será o efeito desses hormônios? Basicamente é o seguinte: o FSH, chamado de hormônio folículo estimulante, vai ser o responsável por estimular o crescimento de folículos ovarianos. Ou seja, para que tenha uma onda de crescimento folicular efetiva, há a necessidade do estímulo do FSH de origem hipofisária. Mas lembrem que com o crescimento de folículos, principalmente aqui a partir de folículos antrais, haverá a produção de estrógeno e progesterona por esses folículos, predominantemente de estrógeno. Isso fará com que a concentração de estrógeno no organismo da fêmea aumente à medida que tenhamos folículos em crescimento e que atinja um pico máximo de concentração plasmática quando houver folículo maduro no ovário. Então, podemos dizer que, sob estímulo do FSH, com o crescimento de folículos ovarianos, haverá um aumento na concentração circulante na fêmea de estrógeno. Observem aqui que este estrógeno vai promover um efeito negativo, uma retroalimentação negativa em nível hipofisário. Essa retroalimentação negativa vai reduzir as concentrações disponíveis de FSH. Mas como assim? Se os folículos estão crescendo, eles precisarão de mais FSH. Na verdade, com o aumento de estrógeno circulante e a limitação, a redução dos níveis de FSH no organismo da fêmea, vão fazer com que alguns desses folículos que estavam em crescimento venham a regredir. Isso é muito importante nas espécies monovulatórias, que liberam um único gameta por ciclo. Ou seja, folículos crescem e a inibição à concentração de FSH vai fazer com que vários desses folículos que estão crescendo venham a regredir, permanecendo ou sobrando no ovário apenas um ou poucos gametas, dependendo da espécie, que são mais sensíveis
a uma menor concentração de FSH, ou seja, aqueles que consigam sobreviver a uma baixa do FSH. Então, resumindo aqui, folículos em crescimento, sob estímulo do FSH, aumentam a concentração de estrógeno circulante, que, em nível hipofisário, reduz a concentração de FSH, fazendo com que alguns folículos regridam e que um ou poucos, dependendo da espécie, cheguem à ovocitação. Por outro lado, observem aqui, o estrógeno também vai fazer um feedback positivo, uma retroalimentação positiva, ou seja, um estímulo em nível hipotalâmico. Esse feedback positivo do estrógeno vai aumentar as concentrações de hormônio luteinizante, o LH. Observando aqui, eu posso dizer para vocês o seguinte: quando há a presença de folículo maduro no ovário, significa um pico de estrógeno circulante na fêmea. Esse pico de estrógeno que vai desencadear liberações cíclicas, cada vez em níveis maiores, de hormônio luteinizante. É o hormônio luteinizante o responsável pela ruptura do folículo maduro. A ovocitação, então, só vai acontecer sob estímulo do LH. Olhem que perfeito! Presença de folículo maduro, pico de estrógeno, a ordem através do LH para a ruptura do folículo maduro. Uma vez que ocorreu a ovocitação, vocês sabem que os níveis de estrógeno circulantes vão reduzir. No local do folículo, onde restaram células da granulosa e células da teca, vamos ter modificações celulares, fazendo com que estas células se diferenciem em células luteínicas e paraluteínicas, que vão dar origem a um corpo lúteo ou corpo amarelo. E o que esse corpo lúteo vai fazer? Vai produzir altas concentrações de progesterona. Enquanto o corpo lúteo se forma, nós temos que imaginar que este gameta feminino está transitando pela tuba uterina e provavelmente foi fecundado e já chega um embrião no útero. O que essa progesterona elevada a partir da produção pelo corpo lúteo vai fazer no organismo da fêmea? Altas taxas de progesterona produzidas pelo corpo lúteo vão estimular as glândulas endometriais a secretar fatores nutritivos para o embriãozinho. Além disso, observem, a progesterona elevada inibe a contratilidade do miométrio, da musculatura lisa do útero. A progesterona está sinalizando para o útero que um embriãozinho pode estar chegando e que o endométrio deve se tornar secretório e que o miométrio deve ficar quieto para não expulsar esse embriãozinho. Vale ressaltar aqui que é isso que acontece na maioria das espécies. Em equinos, por exemplo, não vai haver essa inibição de forma considerável, porque o embriãozinho transita pelo útero durante alguns dias, tá? Mas vamos ver aqui, além de estimular o endométrio e inibir o miométrio, observem que a progesterona também atua lá nos alvéolos da glândula mamária, fazendo o quê? Promovendo o desenvolvimento alveolar na glândula mamária, preparando essa glândula para uma futura lactação. Estes foram os efeitos em nível de útero e em nível de glândula mamária. Mas observem que a progesterona produzida pelo corpo lúteo também atua em nível hipotálamo hipofisário, fazendo uma retroalimentação negativa. Para que isso? A progesterona inibe a secreção de GnRH e, consequentemente, de FSH e também um pouco de LH. Isso porque, se a fêmea está gestante, ou se partimos do princípio que há uma possibilidade de gestação ocorrendo, para que produzir gametas femininos? Para que ter crescimento de folículos até a ovocitação? Então a progesterona inibe principalmente o FSH para que não tenha crescimento de folículos. Essa é a tendência, é uma economia de energia, considerando que a fêmea não precisa ciclar, partindo do princípio que há uma grande chance de estar ocorrendo ali uma gestação. Então, com a presença do corpo lúteo, há uma retroalimentação negativa em nível de hipotálamo e hipófise, reduzindo as concentrações de FSH e, consequentemente, inibindo o crescimento de folículos ovarianos. Correto? Mas nós temos que imaginar o seguinte: vamos pensar que ocorreu a ovocitação,
ocorreu a formação do corpo lúteo, mas não houve fecundação. Passaram-se alguns dias, o endométrio está lá preparado para receber o embrião, o miométrio está quietinho, inibido pela progesterona, mas não chegou o embrião no útero. O que vai acontecer? O endométrio vai produzir um hormônio chamado prostaglandina, e essa prostaglandina vai desencadear uma destruição, uma degeneração, uma lise deste corpo lúteo ovariano. Consequentemente, se a prostaglandina destrói o corpo lúteo, o que vai acontecer com as concentrações de progesterona? Elas vão cair drasticamente. Consequentemente, se tivermos uma queda da progesterona, o endométrio vai se desestabilizar e vai descamar em primatas. O miométrio vai começar a contrair, porque esse efeito inibitório não existe mais. E essa retroalimentação negativa que estava acontecendo em nível de hipotálamo e hipófise também não vai acontecer. Ou seja, a fêmea vai voltar a produzir as gonadotrofinas e vai voltar a ocorrer o crescimento de folículos ovarianos. Então, observem que o ciclo recomeça. Crescimento de folículos, para ter depois ovocitação sob estímulo do LH, formação de um novo corpo lúteo. Isso vai caracterizar um ciclo reprodutivo nesta fêmea, ok? E para aprofundarmos um pouquinho, e para a gente discutir e entender melhor como que esse ciclo funciona, nós vamos diferenciar agora um ciclo estral de um ciclo menstrual. O que caracteriza esses dois diferentes ciclos? Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: temos que ter um evento que caracterize na fêmea em qual fase do ciclo ela está. E quais são os marcos externos, clínicos, que nós conseguimos detectar? Olha só, em primatas, o marco que vai permitir a caracterização da fase do ciclo é o fenômeno da menstruação. O que caracteriza a menstruação? A menstruação é uma descamação do endométrio com liberação de um conteúdo sanguinolento e restos teciduais. Por que acontece a menstruação? Porque há uma destruição do corpo lúteo e uma queda da progesterona, desestabilizando o endométrio. Então sabemos que, numa fêmea primata, a menstruação caracteriza uma queda da progesterona, desestabilização do endométrio e menstruação. A progesterona caiu e agora vai começar uma nova onda de crescimento folicular. Só que em animais domésticos, a menstruação não acontece. Não há uma descamação do endométrio vigorosa como acontece em primatas. Então nós perdemos essa sinalização. Porém, em animais domésticos, há uma outra etapa bem característica do ciclo, que é a aceitação da fêmea ao macho, chamado de cio. Cio, então, é um fenômeno que está dentro de uma fase do ciclo chamada de estro. Por isso, é chamado de ciclo estral. Mas o que está acontecendo no organismo da fêmea quando ela se torna receptiva ao macho, quando ela está no cio? O cio é caracterizado por altas taxas de estrógeno no organismo. Ou seja, quando há um pico de estrógeno, presença de folículo maduro no ovário, o sistema nervoso central é estimulado para que a fêmea aceite o macho. Coincide com o momento da ovocitação. Então nós sabemos que, se a fêmea aceitou o macho, é porque está tendo pico de estrógeno, está tendo folículo maduro no ovário e já já vai ocorrer a ovocitação. A fêmea vai ovocitar, ocorrerá a liberação do gameta feminino e a formação em seguida de um corpo lúteo que produzirá progesterona. Vamos tentar entender isso aqui com expressão gráfica? Vamos pegar como exemplo um ciclo estral, e aqui nós podemos dizer que o ciclo estral com 21 dias de duração, que é o tempo médio tanto numa vaca quanto numa égua, onde o marco inicial, o primeiro dia do ciclo, é a aceitação ao macho. Lembram do cio, que ocorre na fase do estro? Então, o marco onde eu sei que está iniciando o ciclo é a fêmea aceitando o macho, porque está próximo da ovocitação. Então, se ocorre a ovulação ou ovocitação nessa fêmea, logo em seguida vai se formar no ovário um corpo lúteo
que vai determinar a produção de altas taxas de progesterona. Observem que este corpo lúteo também produz estrógeno, só que numa concentração inferior à concentração de progesterona. Então vamos imaginar o seguinte: ocorreu a ovocitação, o gameta feminino está transitando pela tuba uterina, enquanto isso as concentrações de progesterona aumentam. Passaram-se 3, 4 dias, 10, 12, 15, 16 dias nessa fêmea bovina ou equina. Se não chegou embrião no útero, o que vai acontecer? O endométrio vai produzir prostaglandina. O que a prostaglandina faz? A prostaglandina vai estimular a luteólise. O que é mesmo a luteólise? A degeneração do corpo lúteo. Se o corpo lúteo degenera-se, o que acontece com as concentrações de progesterona e de estrógeno? Elas caem drasticamente. E com a queda da progesterona, lembrem, aquele feedback negativo que estava acontecendo lá no hipotálamo e hipófise vai cessar. Consequentemente, liberação de GNRH, liberação de FSH pela hipófise e crescimento folicular. Crescimento folicular desencadeia aumento nas concentrações de estrógeno. Os folículos ovarianos vão produzir estrógeno, até que um pico de estrógeno vai acontecer quando houver folículo maduro no ovário. Pico de estrógeno, cio. Se essa fêmea entra no cio, retorna o primeiro dia do próximo ciclo. Ela não ficou gestante e em 21 dias ela vai retornar ao cio novamente. Por isso que nós chamamos de ciclo, porque ele vai se repetir em um determinado momento, considerando que a fêmea não ficou gestante. Observem que este ciclo, representado aqui por este gráfico, apresenta duas fases bem distintas. Uma fase com predomínio de progesterona, produzida por quem? Pelo corpo lúteo. Por isso, nós chamamos de fase luteal. Com a luteólise e degeneração do corpo lúteo, vamos ter o quê? Crescimento de folículos ovarianos, desencadeando um pico de estrógeno. Ou seja, nós teremos uma segunda fase chamada de fase folicular. Agora, se formos representar estes mesmos hormônios num gráfico de ciclo menstrual, o que nós teríamos de diferente? Observem aqui uma representação de hormônios, estrógeno e progesterona num ciclo menstrual e aqui uma representação a partir de estrutura do endométrio lá no útero dessa fêmea. Considerando que um ciclo menstrual regular tem duração média de 28 dias, nós consideramos o marco inicial, ou seja, o dia 1 do ciclo menstrual, a descamação do endométrio. Descamação do endométrio porque o corpo lúteo foi destruído e houve uma baixa concentração de progesterona. Então, se o corpo lúteo é destruído, se ocorre a luteólise, em seguida teremos o quê? Crescimento de folículos ovarianos. Então teremos aqui pico de estrógeno devido à presença de folículo maduro no ovário. Esse pico de estrógeno vai desencadear já uma liberação de LH, culminando com a ovulação. Se ocorre ovulação ou ovocitação, no local onde estava o folículo que se rompeu, vamos ter a formação de um corpo lúteo que vai produzir progesterona. Observem que a progesterona produzida em altas concentrações pelo corpo lúteo vai estimular o endométrio a se tornar secretório para receber o embriãozinho. Agora, o corpo lúteo se formou, porém não houve fecundação, não chegou o embrião no útero. Se não chega embrião no útero, o que acontece? Produção de prostaglandina, degeneração do corpo lúteo ou luteólise, queda da progesterona. Se a progesterona cai, o que acontece com o endométrio? Descama novamente e determina a menstruação, ou seja, o início de um novo ciclo menstrual. Então, se a fêmea não fica gestante, este ciclo se repete dentro de um intervalo regular. É o que se espera fisiologicamente. Temos, então, uma inversão destas fases folicular e luteal no ciclo menstrual em comparação com o ciclo estral. Reparem que no ciclo menstrual, a fase folicular é a primeira.
Por que mesmo? Porque aqui, logo no início do ciclo, ocorreu a luteólise com crescimento de folículos. A ovocitação, ao contrário do ciclo estral, no ciclo menstrual vai acontecer no meio do ciclo. Então, o período fértil da fêmea primata é justamente na metade do ciclo menstrual, por volta do 14º dia pós-menstruação. Em seguida, a fase folicular, a segunda fase do ciclo é a luteal, com predomínio de progesterona produzida pelo corpo lúteo. Na verdade, é só uma inversão dessas fases quando comparamos ciclo menstrual e ciclo estral, porque no ciclo menstrual começamos com fase folicular, crescimento de folículos. No ciclo estral, inicia-se com fase luteal, devido à ação da progesterona. Ok, pessoal. Aqui, então, nós abordamos uma breve ação de alguns hormônios e a importância desses hormônios no ciclo reprodutivo da fêmea. Até a próxima aula.